Boa tarde, meninas. Estamos aqui de novo com mais uma mãe, uma médica e ainda uma deputada que fez um grande apoio a todas as mães, principalmente as mães dos prematuros, porque ela teve uma visão muito especial e eu gostaria de divulgar isso, compartilhar com todas vocês. Boa tarde, doutora Marina. Boa Muito tarde, obrigada. Muito obrigada por conceder essa entrevista para nós. É um grande prazer. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, todas meninas do Grupo Ajuda Mamãe. É uma honra estar hoje aqui conversando com vocês. Doutora, como foi a sua vida profissional até esse momento? Bem, Andresa, eu sou do Piauí, sou médica, então eu sempre trabalhei como médica, apesar de ter uma família de políticos ao meu redor, de sempre conviver com a política, era um cargo, era uma profissão, vamos dizer assim, que não é profissão, mas era uma atribuição que eu não queria ter para mim de político. Eu não almejava de maneira alguma qualquer cargo político. Então, me formei em 2006 e vinha trabalhando como médica todo esse tempo. Quando foi no ano de 2018, surgiu um convite de um partido lá no Piauí para eu participar do processo eleitoral. Então, eu fiquei muito receosa, fiquei, não sei se eu quero, é uma vida muito, muito difícil, as pessoas atacam muito, as pessoas têm um pouco, são muito críticas, antes mesmo de lhe conhecer, então eu fiquei um pouco reticente. Mas, conversando com todo mundo, conversando até mesmo com meu marido, ele disse: olha, você gosta tanto de ajudar, você se dedica tanto em ajudar como médica, você pode pensar em ajudar de uma forma mais ampla. Então, eu me candidatei a deputada federal, ganhei. Hoje estou aqui em Brasília, trabalhando em defesa. Agora, a medicina ficou um pouquinho de lado, mas eu trabalho, por outro lado, em defesa da saúde de forma mais ampla e em todas as outras pautas também eu trabalho com muito afinco. Mas a saúde é a menina dos meus olhos. Saúde e criança. Que ótimo! Então, foi daí que surgiu a ideia para essa fantástica ideia, na verdade, para essa concessão de aumentar, não é aumentar, né? É regulamentar o direito às mães dos prematuros. Andresa, desde a época da faculdade, quando eu ainda estava passando pela cadeira, pela disciplina de neonatologia, eu via muito as angústias das mães, enquanto que o bebê estava ali internadinho e elas, assim, correndo, contando o tempo da licença maternidade delas. Então, depois, quando eu vim trabalhar na minha atividade profissional também, eu vi muito a angústia das mães, de pais, que relatavam muito a questão da injustiça que acontecia. Como é que, para uma mãe que tem filho a termo, ela vai ter a licença maternidade naquele prazo para ela exercer a maternidade, para ela fazer o vínculo afetivo mãe e filho, para ela ofertar um aleitamento materno suficiente. E já as mães de prematuros ou mães de crianças que têm algum outro problema e precisam ficar internadas, ou até a própria mãe ficar internada por alguma intercorrência, a licença maternidade delas, enquanto elas estão internadas, eles estão internados, ficava contando. Então, quando a Constituição diz que é assegurada a proteção à infância, é assegurada a proteção ao convívio social, nesses casos não estavam sendo asseguradas, a Constituição não estava sendo cumprida. Então, quando eu entrei
no mandato de deputado federal, eu sentei com um grupo de advogados, o doutor Rodrigo Mudrovich, sentou, me ouviu, entendeu, e ele foi atrás da técnica jurídica, porque eu, como médica, eu não tenho conhecimento jurídico, e aí ele me mostrou os meios. Ele disse, olha, a gente pode ir pela Câmara, que pela Câmara já tem vários projetos, inclusive tem projeto de emenda à Constituição, tem projeto de lei, que tudo vai depender da tramitação da Câmara, mas, nesse caso especificamente, como a Constituição não está sendo cumprida, a gente pode questionar diretamente o Supremo. E foi isso que eu fiz. A gente deu entrada no Supremo Tribunal Federal, onde o relator caiu o ministro Edson Fachin, e assim que ele tomou conhecimento da situação, ele já deu uma liminar de imediato, falando para a Previdência Social acatar, e o que seria acatar o quê? Que a licença maternidade das mães que tiveram problema no parto, ou os bebês, ou os prematuros, só contasse a partir da alta hospitalar da mãe ou do bebê, quem sair por último. Então, a licença maternidade acaba tendo o mesmo período, tanto para mãe de bebê a termo, mãe que não teve problema no parto, para quem teve as intercorrências. Então, é uma questão de justiça que a gente fez. Então, o Supremo, de forma unânime, apoiou, já foi a plenário, e isso está sendo, hoje em dia, está sendo posto em prática. É ótimo isso, né? Eu vi um pedacinho, né, do voto do ministro e eu achei, assim, tão fantástico, porque ele falou uma coisa que é muito certo, né? É também assegurar o direito do recém-nascido. Não é só da... Exatamente, não é só da mãe que está naquele sofrimento, tudo. A obrigação da justiça, a obrigação de nós é assegurar o direito do bebê, né? Isso. Quando a Constituição diz proteção à infância, e aquele bebezinho prematuro que está ali internado, nem está tendo vínculo com a mãe, nem está recebendo um aleitamento materno, ele já sai com um prejuízo muito grande para a primeira infância, que é a parte mais importante da vida de qualquer ser humano. É o desenvolvimento da primeira infância, que é de 0 a 6 anos de idade. Então, acima de tudo, essa decisão do Supremo, ela é uma questão de justiça para a criança. Eu fiquei emocionada, achei muito, muito especial, porque... E uma outra coisa, eu tive uma entrevista recentemente de uma mãe que teve a filha 58 dias na UTI. Aquela criança que sai também não sai plenamente, sai, né? Exatamente, sai precisando de uma série de cuidados, de precauções que uma criança que vem a termo não, que não tenha. Claro que também tem uma série de precauções. Eu fui um pouco exagerada. Eu fiquei 6 meses sem sair de casa com meu bebê. Eu só saía de casa para ir no pediatra. E às vezes o pediatra falava assim, olha, não precisa de tanto. Eu não sei, às vezes eu acho que ele tinha vontade de me internar, né? Essa mãe não está em condições psicológicas para suportar tudo isso. Mas enfim, porque é um receio, né? Um bebê normalmente já, pelo menos o primeiro, já vem com tantos receios, ainda mais um bebê que passou um tempo na UTI, é muita coisa. Eu fiquei muito... O prematurinho, ele exige muito mais cuidado. A doutora tem, além desse projeto maravilhoso, algum outro projeto que com enfoque das mães, dos bebês? Temos, sim. Ainda nessa linha de prematuridade e baseado nos tempos em que estamos, né, tempos de pandemia, de isolamento, eu dei entrada num projeto de lei pedindo a ampliação da licença do pai. Porque você pense bem, Andresa, o bebê tem alta, vai para casa, o pai fica 5 dias em casa e depois retorna para trabalhar.
Aí o bebê lá todo sensívelzinho, o pai vai, tem contato na rua e volta para casa. Olha o risco desse pai trazer qualquer doença para casa, né? Então, o que eu pedi, eu fiz um projeto de lei pedindo que os pais tivessem pelo menos 60 dias de licença paternidade. Os pais de bebê prematuro, nesse caso, né? Restringindo ao bebê prematuro mesmo. Porque a gente entende que nos momentos atuais a gente realmente tem que tratar cada um de forma diferente. As necessidades são diferentes. São diferentes. A questão da saúde de um é diferente do outro, então a gente tem que ter esse olhar mais amplo nesse aspecto. Então, nessa linha da prematuridade, eu tenho mais esse projeto da ampliação da licença paternidade. Mas, em questão de saúde, de educação, a gente tem inúmeros outros projetos que, em relação à mulher também, a gente tem aqui. E já deixo aqui um parêntese que eu gosto de fazer o meu mandato participativo. Então, eu gosto de receber a opinião, eu gosto de receber sugestão, acima de tudo. Então, quem tiver alguma sugestão de projeto de lei, manda nas nossas redes sociais que a gente avalia direitinho e vê a viabilidade de ser transformado em projeto de lei. Que fantástico, doutora. Olha, que bom que a doutora decidiu abandonar um pouquinho a medicina e cuidar de um universo um pouco maior. É um desafio muito grande, mas já que eu estou aqui, eu quero fazer com muito carinho mesmo, com muita atenção a todo mundo. Eu não sou política de carreira, apesar de ter muitos políticos ao meu redor, mas eu acho que isso não me gabarita a ser político de carreira. Eu sou médica de carreira. E então eu quero fazer diferente, eu quero tentar fazer diferente, eu quero proximidade com todo mundo. Então, que todo mundo me fale o que é que eu posso fazer e a gente corre atrás para tentar ajudar. Doutora, a senhora já está fazendo a diferença. Imagina quantas mães de prematuro não serão beneficiadas. Pois é. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, muito honrada mesmo. Foi no dia da decisão, eu assim me emocionei e falei: meu Deus, o mandato já valeu a pena. Já valeu a pena. Para mim, já valeu a pena. Eu vou fazer muito mais, mas aqui já valeu a pena. Com certeza, com certeza. Eu estava dando uma olhada e hoje, vocês na Câmara são 77 mulheres, mais ou menos 15% de todas as cadeiras, né? Há uma união, assim, a senhora sentiu uma colaboração entre as mulheres, porque eu, longe de mim ser feminista, não é essa a questão, mas assim, poderia ser uma distribuição um pouquinho mais justa, né? Porque são só 15% pensando nas mães, nas mulheres. Isso. É assim, nós somos 513 e, como você disse, 77. No momento, 76, porque uma se ausentou. Então, assim, é um percentual pequeno quando a gente põe comparado ao percentual da população feminina. Nós somos 51%. Então, se a gente pensasse assim, vamos fazer uma proporção, seria justo 50%, 50%, né? Mas, assim, a gente já vê também um avanço muito grande a cada legislatura. A cada legislatura nós estamos aumentando a quantidade de mulheres. A gente sabe que a gente vem de uma sociedade patriarcal em que a mulher é tida de toda maneira como um ser inferior, que é para ficar mais dentro de casa. Isso está mudando, claro. Isso também faz parte, isso vai precisar muito de nós, mães e pais, da nossa educação com nossos filhos, preservando e incentivando essa igualdade. Mas o que eu digo a você, Andresa, é que é muito importante a presença da mulher em todos esses cargos,
principalmente em cargos públicos, em cargos como a Câmara Federal. É de extrema importância. Eu vou te dar um exemplo. Não é que os homens tenham má vontade, não é que as mulheres sejam melhores que os homens, não, nós somos iguais. Mas existem pautas, existem causas que, se a mulher não tiver presente, batendo o pé, elas não são votadas. Há uns 20 dias, nós votamos um projeto de lei, que eu sou coautora, que é um projeto de lei de defesa das mulheres contra a violência doméstica nesse momento de pandemia. Nós passamos, em média, 4 semanas adiando, vai para outra semana, agora vai para outra semana. Um projeto que é simples, de defesa da mulher, que é assim, uma necessidade, porque a gente sabe que a violência doméstica aumentou agora. Então, um projeto que tinha apoiamento unânime na Câmara, e você vê a dificuldade, precisar de 4 semanas para ele ser votado. Então, nesse momento, a gente viu a importância e a grandiosidade da união das mulheres. Nós temos o grupo é bem unido, bem coeso, e a gente bateu o pé com os líderes, bateu o pé com o presidente, e aí sim ele pautou e já votamos, graças a Deus já foi para a sanção presidencial. Mas a gente, nesses momentos, a gente vê a importância da gente estar lá presente, defendendo as nossas causas, defendendo a criança, defendendo o idoso, defendendo o adolescente. Então, a gente sabe que a visão materna, a visão feminina, ela tem uma maior sensibilidade para essas pautas. Não que os homens não tenham, não é isso que eu estou dizendo, eles têm, mas eles vão deixando. Entra essa outra pauta, entra a economia, eles vão deixando passar. A gente tem que sim estar presente e fazer essa reafirmação da nossa posição, de que nossa posição realmente tem que ser defendida. Às vezes até uma falta de desconhecimento, por exemplo, o seu caso, a doutora é médica, já na universidade acompanhava as mães das crianças prematuras. Eu acho que é um universo diferente, e não querendo ser feminista, machista, não é nada disso, mas nós temos um olhar diferente para algumas necessidades. Até em casa, com os filhos, não é? A gente tem um lado diferente do pai. É necessário os dois, mas é uma outra visão. É necessário os dois, exatamente. Você está certíssimo. É o olhar diferente. E assim, a gente tem que defender. Enquanto não houver igualdade, a gente tem que defender e se impor mais. Isso é fato, porque senão as coisas não se desenrolam, não vai ter essa equidade. Enquanto a gente não firmar a nossa posição, a gente vai continuar ficando para trás. Então, a gente tem que se impor, a gente tem que participar dos processos eleitorais, a gente tem que participar de todos os cargos de decisão, tem que pôr realmente... Eu sei que para a mulher e para a mãe, é um pouco complicado, porque você acaba abrindo mão do convívio com o filho, acaba tendo que abrir mão de algumas situações. Mas, por outro lado, você está trazendo um retorno muito maior, que naquele momento você está em falta, mas depois o seu trabalho vai trazer um benefício muito grande, até mesmo para os seus filhos. Para toda a sociedade, né? Para toda a sociedade, incluindo eles. É fantástico isso. A doutora acha que, alguma maneira, eu sempre me pergunto isso, de nós, o Ajuda da Mamãe nasceu para isso, para que as mães se unissem em apoio a elas mesmas, né? Por ter um olhar, né? Eu brinco, quando você tem um filho e a sua gestora direta também é mãe, ela vai te enxergar de uma outra maneira do que se for um pai ou simplesmente um homem. É a visão que eu tenho e a visão que as outras mães também me passam, que na profissão também são enxergadas de uma outra forma.
há alguma maneira que as mulheres, que as mães, que todas nós pudéssemos colaborar com vocês aí na Câmara, com representatividade, com um apoio? Claro, o apoio da população, a gente está aqui para isso, para representar e ter esse ciclo virtuoso, onde vocês me passam, onde a população passa para a gente e a gente dá o retorno para vocês em formas de lei, em forma do que for necessário. Então, é de extrema importância essa interação, essa é a minha visão. Por isso que minhas redes sociais, elas são abertas, então você vai lá no privado, me manda, eu tinha pensado em tal coisa, o que é que a senhora acha? E deixando claro que quem responde sou eu realmente olho minhas redes sociais e eu mesmo, que às vezes não respondo de imediato, mas eu sempre respondo todo mundo. E, assim, é de extrema importância essa interação. Então, se vocês do grupo Ajuda a Mamãe têm alguma ideia, alguma coisa, passa para mim que a gente estuda e vê a possibilidade desse retorno, porque a gente está lá na Câmara é para isso, é para representar e para trazer os benefícios para a população. E eu gosto muito dessa interação muito próxima. Eu acho que é uma ferramenta, as redes sociais hoje são ferramentas excelentes que trazem essa proximidade, apesar, eu sou do Piauí, você é de São Paulo, mas eu estou aberta a uma ideia sua, porque eu sou deputada federal, eu sou para representar o Brasil inteiro, em especial o meu estado, mas eu estou para representar todas. Então, eu fico muito honrada quando eu recebo sugestões, e já recebi várias. Eu tenho um projeto de lei sobre psicólogos, que foi uma denúncia que os psicólogos me falaram que os planos de saúde não estavam fazendo atendimento durante a pandemia. A gente fez um projeto de lei. Então, eu fico muito atenta a tudo que vem do povo, porque é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que escutar e dar o retorno da forma que seja mais adequada para vocês. Nossa, doutora, obrigada. Então agora eu já sei porque a minha terapeuta está me atendendo online. Pois é. Olha, muito obrigada. Eu ficaria horas conversando com a doutora, mas eu sei que infelizmente não é viável. Eu tenho muito a agradecer mesmo, em meu nome, em nome do Ajuda a Mamãe, em nome de todas as mães de bebês prematuros. Foi um dia iluminado que a senhora decidiu aceitar e se candidatar. E agradeço muito mesmo que só esses 5 minutos de esses projetos já vão fazer uma grande diferença para o nosso Brasil. Obrigada a você pelo convite, Andresa, e eu me disponho a ouvi-las, a ajudá-las no que vocês precisarem, tá? Um beijo no coração de todas vocês. Um grande beijo, doutora. Muito obrigada. À disposição. Tchau. Tchau, tchau. Ai, doutora, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Adorei os projetos, que legal. Esse dos pais, imagina, dos prematuros, que fantástico. Pois é. Esse projeto dos pais, eu estou indo falar semana que vem com o presidente Rodrigo Maia, porque o Ministério, a ministra Damares, diz que me apoia nele, que eu vá lá, que ela vai pedir para o pessoal do governo também ir, e a gente vai aperrear ele para ele pautar. Vamos ver o que a gente consegue. Que bom. Não, já com certeza vai conseguir, com certeza. Ai, já percebi que a doutora é persistente. Estou bastante. Estou aqui para isso, não desisto, não. Muito obrigada, doutora. Obrigada mesmo. Assim que ficar pronto, eu mando para a doutora tudo como eu falei. E aí aguardo o seu ok. Muito obrigada, grande beijo, uma ótima tarde. Se você tiver lá nas redes sociais, quiser me marcar alguma coisa, me mandar um direct para eu poder ver e seguir vocês, viu? Fico aguardando.
Ah, com certeza, Tá vou bom? mandar sim. Muito obrigada. Tá, Um beijo. grande beijo. Tchau. Beijo.